ao Senhor. Vamos dizer o nome dele. Dando aquela respirada para desacelerar o coração. Fechou de fortes emoções. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Abra sua Bíblia no momento, Salmo de número 67. Salmo 67. Convite para louvar a Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a sua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. O salmista nesse cântico ao Senhor, um convite a louvar a Deus. Quando eu estava me preparando para esse momento, vendo esse salmo, ali eu vi como se fosse o salmista fazendo um convite ao culto. Por que nós vamos ao culto? Porque nós vamos louvar a Deus. Por isso nós começamos: seja Deus gracioso para conosco. Que Ele olhe para nós com o seu olhar de graça. Que Ele olhe para nós com o seu favor e nos abençoe. O Deus de toda a graça, Ele se faz presente no nosso meio em momento humano. O Deus de toda a graça, Ele continua com as suas mãos estendidas para nós nessa noite, para nos abençoar. As mãos de Deus não estão recolhidas, os ouvidos de Deus não estão tapados. Deus, Ele continua sendo uma verdade, aquilo que está escrito lá em 2 Crônicas, que está atentos os olhos dele, abertos os olhos dele, e atento os ouvidos à oração que se faz neste lugar. Por conta desse Deus que está atento à oração que se faz nessa noite aqui no momento lá, você pode ter essa certeza que Deus é gracioso para com você, que Deus é gracioso para com você. O salmista ele diz que Deus nos abençoe, mas com um propósito: que todos os confins da terra o tenham. Amém. Por conta da bênção do Senhor que você carrega, por conta da bênção do Senhor que é sobre a sua vida, todas as nações, todos os povos, toda a terra temerá o Senhor. Essa noite, meu irmão, minha irmã, e possa dessas verdades, quando você a fechar os seus olhos. Eu não sei se você teve um dia acelerado igual eu tive, eu ainda estou meio acelerado aqui, eu sempre sou 12 por 8, mas já estou 16 por 15. Vou dar minha baixada de mão aqui também, que nós precisamos nos conectar ao Senhor. Precisamos deixar a nossa mão, deixar Ele trabalhar. Ele que trabalha. Quando nós tiramos as nossas mãos, é Deus que trabalha. Nessa noite, Deus tem algo para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem um trabalho a ser feito na sua vida nessa noite. E a palavra diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Entregue nas mãos do Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele vai fazer. Feche seus olhos nessa hora. Faça sua oração de entrega e dedicação ao Senhor. Em nome de Jesus.
Nós aquietamos toda a voz interior nessa hora, meu Deus e Pai. Nós aquietamos, ó Deus, todo ruído. Nós aquietamos nessa hora, Deus, colocamos para fora, Senhor, toda ansiedade, toda preocupação. Nós colocamos em prática aquilo que Pedro ele nos orienta e lançarmos a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Todos os nossos temores, todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações, nós colocamos nas suas mãos nessa noite, Deus Santo. À medida, Deus Santo, que cada um chegou aqui neste lugar, Senhor, cada um com sua história, cada um com a sua particularidade, cada um, Deus, com a sua expectativa, que nessa noite, ó Deus Santo, através do poder do Teu Espírito, cada um aqui nessa noite, seja ministrado através da Sua palavra, através dos louvores, através da unção do Senhor que é derramada sobre nós, é compartilhada entre nós, possamos sentir nessa noite o Seu abraço, sentir o Seu calor, sentir o Teu toque. Nós estamos aqui nessa noite, Deus Santo, para mais uma vez ouvir a Sua voz. Estamos aqui nessa noite, Deus Santo, para mais uma vez nos submetermos à Sua soberana vontade. E que nada nem ninguém, Deus Santo, seja capaz de impedir o Seu agir aqui nessa noite, sobre a vida de cada irmão e cada irmã, Senhor. Da maneira que o Senhor bem apraz, da maneira que o Senhor deseja usar aqui nessa noite. Que sejamos disponíveis e sensíveis ao Seu agir aqui, Senhor. Tem liberdade para agir, Espírito Santo. Tem liberdade para fazer da maneira que o Senhor quiser. Nós colocamos o controle de todas as coisas nas Suas mãos nessa noite, para que não haja nenhum traço, ó Deus, de possibilidade de que nessa noite haja um culto egocêntrico, um culto antropocêntrico, onde nossa vontade, Deus, o ser humano esteja no centro, Pai. Mas que o Senhor seja o centro de todas as coisas. E que a Sua vontade prevaleça sobre nós. Nós reproduzimos a fala de João Batista. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Nós nos escondemos atrás da Sua cruz nessa noite, para que tudo aquilo, Deus, que seja feito aqui neste lugar, não haja qualquer dúvida de que é o Senhor que faz. É o Senhor que faz. O Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos, ó Deus Santo, que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente e é o Deus que opera no futuro. E nós falamos por esse Deus sempre presente. Nós falamos por sua ação nesta noite, no presente, impactando o nosso futuro. E como diz o salmista no salmo que nós lemos, que toda a terra tema ao Senhor, através dessa unção, da bênção que nós carregamos sobre nós. Nós entregamos tudo em Suas mãos, Deus Santo. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Seja teu nome, Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade.
seja teu nome, Deus soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que vem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja teu nome, Deus. Bendito é teu nome, Senhor amado. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai. Obrigado por esse belo dos anos. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que presente. Em nome do teu filho amado Jesus, Pai, sempre colocado isso toda fé do Senhor. Que eu possa poderosamente abençoando, Senhor. A bênção não precisa dele. Só quer nossa fidelidade comigo de altar, Pai. A tua palavra diz que a tua fiel no povo muito sobre te coloca. Sendo, Senhor, que o seu povo não te tem dado, Pai. Abençoa poderosamente para que o teu reino venha de uma vez. Em nome de Jesus, Pai. Continua falando cada um nesta noite. Como o já está falando sobre isso, Pai. Continua ministrando cada mente, cada coração. Fala através do teu povo, Deus, da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai. Toda honra, toda glória, pertence a ti, neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. Leve nosso irmão que não se encontra, Senhor. Não sei o motivo de cada um deles, mas eu conheço cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu posso estar fortalecendo ele. Lembrando que o coração dele já está na sua casa, Pai, amado, em nome de Jesus. Eu posso estar restaurando esse outro está fortalecendo, Deus, restaurando a saúde desse outro enfermo, Pai. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória, pertence a ti, Deus. Em nome de Jesus. Abençoa aqueles que já estiverem com esse enquanto cada um dessa vida, Pai amado, em nome de Jesus. Eles venham reconhecer, Pai amado, sem o Senhor informado. Eles venham reconhecer, Senhor Deus, só o Senhor Deus, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor tira todos os vícios, Pai. Em nome de Jesus, seja com cada um conforme o teu querido. E continua falando cada um de nós, Pai, através da tua palavra, santo e verdadeiro. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós, para verdadeiramente creio. Só o Senhor é Deus, Pai. Deus da salvação, Pai amado, em nome de Jesus. Fala com cada um conforme o teu querer nesta noite. Verdadeiramente nós temos crendo só o Senhor é Deus. Estamos aqui. Em nome de Jesus, fala através da tua palavra que é santa e verdadeira, Pai. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu fico que oro e graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Deus. Glória a Deus. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado.
Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz a palavra do Senhor: a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Jesus respondeu: Senhor, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar seu leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue seu leito e ande. Perguntaram: quem é o homem que disse isso a você?
pegue o leito e ande. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olha, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Vai essa é a sua palavra. Palavra da verdade, palavra da salvação, palavra do renovo, palavra do Deus da esperança, palavra que nos dá significado, que nos dá respostas. E nessa noite, Deus Santo, nós clamamos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós clamamos que o Senhor venha alinhar as expectativas. E que ninguém saia daqui nessa noite, ó Deus, vazio. Que saímos aqui, ó Deus, com a porção do Seu Evangelho, com a porção da Sua palavra, com a porção reservada para cada um de nós nessa noite, ó Deus Santo. Que o Seu nome seja exaltado em todo o tempo. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar os irmãos. Nas Escrituras, em particular no Novo Testamento, os 4 primeiros livros são conhecidos como os 4 Evangelhos, onde ali, sob uma ótica diferente de cada um dos escritores, eles ali tentam relatar um pouco da vida, da obra e o ministério de Jesus Cristo. E dentro da teologia, existem aqueles que são chamados os Evangelhos sinóticos, que são o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Mas por que João não? Porque o Evangelho de João ele foi escrito de uma forma um pouco diferenciada dos demais. João, por ali, ele se auto-intitular o discípulo a quem Jesus amava. João ele quis passar uma imagem, uma narrativa diferenciada dos demais escritores dos outros evangelhos. E o Evangelho de João é o Evangelho onde Cristo ele é apresentado como Deus. Cada Evangelho apresenta uma face de Jesus, mas o Evangelho de João é aquele que apresenta Jesus Cristo como Deus. Jesus Cristo 100% Deus. Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Jesus não era 80% Deus e 20% homem. Jesus era 100% homem, 100% Deus. E João ele apresenta esse Jesus divino, um ser divino que faz milagres, um ser divino que é capaz de promover salvação, um ser divino que é capaz de dar respostas, dar significado para aquilo que é o anseio de todo ser humano. Eu não posso te dar respostas, eu não tenho soluções para você. A pastora não tem todas as respostas. Quem você procurar nessa terra não vai ter todas as soluções que você precisa. Nós encontramos todas essas respostas, soluções e significados somente em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o ministério de Jesus.
O ministério de Jesus, ele veio dessa terra para trazer significado a nós. Quando nós compreendemos acerca de Cristo, quando nós compreendemos quem Ele é, o nosso posicionamento, onde nós estamos, qual é a nossa posição nele, nós temos o real significado de quem nós somos. E Jesus, aqui conforme o relato de João, ele seguia o seu ministério, ele seguia fazendo aquilo que ele sempre fazia, ensinando, curando, libertando os oprimidos pelo diabo. Jesus, em obediência a Deus, ele caminhava seguindo o seu ministério. E a palavra diz que, passadas essas coisas, que coisas? Todo aquilo que Jesus fez lá para trás, de curar, de ensinar, de se revelar. Passado tudo isso, que foi um turbilhão de emoções ali em Israel, Jesus foi para Jerusalém. E Jesus, ele dá ponto sem nó. Jesus não caminha à toa. Jesus não anda vagando. Jesus não é igual o diabo, que anda vagando aí sem ter destino, é o diabo. Deus perguntou para ele: e aí, diabo, o que você está fazendo? O diabo está aí, o dia na terra à toa. Jesus não andava à toa. Por onde Jesus passava, ele tinha um propósito. Por onde Jesus passava, ele tinha um encontro marcado. E Jesus tinha um encontro marcado com um homem em Jerusalém. A palavra diz que havia ali perto do portão das ovelhas o tanque chamado Betesda. E se você for observar na sua Bíblia, a partir do verso 4, ele está entre parênteses, ou algumas versões está chaves ou colchete, depende da sua Bíblia. Existe isso porque é uma explicação do que foi acrescentado acerca, para nós compreendermos acerca da tradição. Isso não está no original, é um acréscimo, vou botar assim, entre aspas, para que houvesse compreensão do que eles criam. Eles criam por conta de um misticismo, de que de tempos em tempos um anjo vinha, movia as águas, e quem mergulhasse nessa água era curado. Era uma crença. Não existia uma prova de que aquilo aconteceu. Não existe um relato de que de fato alguém mergulhou naquelas águas quando o anjo veio, agitou e foi curado. Era uma crença. Era algo místico. Alguém um dia falou e as pessoas passaram a crer por conta de uma desesperança, por conta de um desespero. Quando nós estamos desesperados, quando nós não temos mais aonde recorrer, as pessoas se apegam a esse tipo de superstição. As pessoas se apegam a esse tipo de misticismos, porque eles já não têm mais aonde recorrer. Mas é nessa hora, quando nós não temos mais onde recorrer, que Jesus ele se apresenta nas nossas vidas. É nessa hora onde ninguém pode mais nos socorrer, é que Jesus ele se mostra como socorro bem presente no meio da tribulação. Meu irmão, minha irmã, busque refúgio em Jesus. Busque respostas em Jesus. Busque as suas soluções em Jesus. Quando nós fazemos isso, nós poupamos sofrimento, poupamos dor de cabeça, poupamos dar com a cara na parede. Muitas das nossas aflições, das nossas queixas, dos nossos traumas, são por conta de nós não irmos em primeiro lugar em Jesus. Mas Jesus está aqui. Amém, Jesus. Jesus está aqui. Louvado seja o teu nome, Deus poderoso. Entregue-se a Jesus. Entregue seu problema a Ele. Entregue a sua causa a Ele. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus poderoso. Jesus se apresenta. Jesus ele chega diante desse homem.
E ali Jesus, ele vendo, sabendo do sofrimento, sabendo do tempo que aquele homem padecia naquele lugar. Aquele homem estava ali há 38 anos. 38 anos é uma vida. E aquele homem estava ali, depositando sua fé no local errado. Aquele homem estava ali, depositando sua esperança num local que não traria retorno algum. Aquele homem estava ali cego no meio de algo místico, cego em meio de uma crença falsa. Da mesma forma que durante muito tempo nós estivemos cegos diante de uma doutrina falsa, diante de deuses falsos. Jesus, ele se apresenta, ele se mostra, ele chega se revelando. Eu sou a solução. Em mim você pode depositar a sua fé. E Jesus, ele chega com uma pergunta que parece óbvia. Parece óbvio aquilo. Ô, mas Jesus, vai perguntar isso para o cara? Não é óbvio que ele vai querer isso. Muitas das vezes Jesus, ele nos pergunta o óbvio. E mesmo sendo óbvio a resposta, nós não damos a resposta que Jesus, ele espera de nós. Como assim, Deus? Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Não parece óbvio? O cara não anda. E Jesus chega e está ali esperando a água do poço mexer para ele ser curado. Jesus pergunta se ele quer ser curado. Se fosse eu ali, pergunta idiota, tolerância zero. Não quero não. Estou aqui passando tempo. Eu gosto de ficar sentado aqui olhando. Parece óbvio. Só que mesmo diante do óbvio, ele não dá a resposta óbvia. Na noite de hoje, meu irmão, minha irmã, se eu fosse batizar o culto de hoje, eu diria que hoje é o culto da resposta. Aí você pensa, glória a Deus, Deus vai me responder. Só que eu não estou falando da ótica de Deus. Eu estou falando que hoje é o culto da resposta, que é a sua resposta. Jesus, ele também faz perguntas para você nessa noite. Da mesma forma que ele perguntou para esse paralítico: você quer ser curado? Uma pergunta que é óbvia, mas ele deu a resposta errada. Ele não deu a resposta óbvia. Mas na noite de hoje, como ele faz perguntas para você? Eu não sei qual é a pergunta que Jesus está fazendo, mas ele fala no seu interior nessa noite. E faz perguntas. Talvez você esteja pulsando dentro de você e perguntas que Jesus ele tem feito para você e ele está esperando a resposta. Ou você deu a resposta errada. Ele está esperando ler a resposta correta. Jesus foi lá e perguntou: você quer ser curado? E ele respondeu: Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque, porque quando a água é agitada. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus não perguntou se ele tinha auxiliares. Jesus não perguntou se ele tinha um arqueiro. Jesus não perguntou se ele tinha ali 2 bombados para pegar ele e jogar dentro do tanque. A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? E ele vai dar uma outra resposta: mas não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me auxiliar, não tem ninguém para segurar a fila, não tem o governo para colocar uma lei que me dê prioridade na hora que a água seja agitada. Não foi isso que Jesus perguntou. Muitas das vezes nós não vivemos o melhor de Deus. Muitas das vezes nós não vivemos o máximo, o pleno daquilo que a cruz de Cristo Jesus conquistou para nós. Porque nós continuamos dando a resposta errada. Porque ao invés de nós olhamos a circunstância ao redor. Jesus às vezes pergunta: você quer isso? Mas Jesus, é impossível. Ninguém nunca fez. Eles vão falar de mim. Mas ninguém ajuda. Mas ninguém me dá apoio. Mas isso, mas aquilo. Não é isso que Jesus está perguntando. A resposta óbvia é se lançar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu quero.
Mas como vai ser feito? Não importa como vai ser feito, é o próprio Jesus que está ali perguntando. E se ele está perguntando, é porque ele é capaz de fazer, ele vai fazer. Você não precisa olhar a circunstância, você não precisa olhar se tem alguém do seu lado, você não precisa olhar se alguém vai aprovar ou não. É se lançar, é acreditar, é confiar. Jesus ele pergunta: você quer ser curado? Ah, mas ninguém me ajuda. Quando a água vem, ninguém me coloca lá dentro. E Jesus lhe disse, verso 8, Jesus lhe disse: levante-se, pegue seu leito e ande. Jesus ele é o objetivo. Jesus ele não fica dando rodeios. Enquanto aquele homem estava ali: mas ninguém me ajuda, ninguém faz aquilo, ninguém pode me colocar, e não tem a fila de prioridade, é isso, aquilo, outro, não tem lei. Jesus fala: não, para, levanta, pega o seu leito e anda. Eu estou liberando a palavra, eu estou decretando a sua cura. Você está perdido e não sabe para onde vai. Eu vou te mostrar que você não precisa olhar para nada, olha só para mim, se levanta. Jesus ele fala para você nessa noite: meu irmão, minha irmã, se levante e vai. Toma o seu leito e anda. Tomar o leito. Muitas das vezes parece ele ser o único local que ele tinha. E é de fato o único local que ele tinha. Mas quando nós olhamos para a nossa ótica, o leito é o nosso local de segurança, o nosso local de conforto. Toma o seu leito e anda. Vai. Nós viemos um tempo atrás, vou voltar alguns anos atrás. Eu tenho um amigo que ele tem uma doença nos músculos. Doença genética. No decorrer dos anos, os músculos dele vão atrofiando. E a tendência é que, no decorrer dos anos, num futuro longínquo aí, ele não consiga mais nem andar, por conta dessa atrofia que os músculos vão acontecendo. Isso é um diagnóstico médico. E a mãe dele tem essa doença. E essa doença ele também tem. E essa doença geralmente ela se manifesta, as pessoas que têm essa doença, geralmente ela se manifesta depois dos 40, 50 anos. E nele a doença se manifestou ainda na adolescência. Ele carregava isso com ele: mas eu sou doente, eu sou deficiente, eu não posso trabalhar, eu tenho que aposentar. Nunca trabalhou, mas já queria aposentar. Eu tenho que aposentar, eu tenho que encostar no INSS, eu tenho que entrar com o laudo, e aquilo outro. Eu, camarada, Jesus não te chamou para ser um coitado. A gente sempre fala assim: Jesus não te chamou para ser um coitado. Olha a sua idade. Você não chegou nem na maioridade ainda, está falando que é doente, que tem que aposentar e que não pode trabalhar. Você está maluco? Você pode não ter a limitação física, você pode trabalhar com peso, esforço físico, mas olha o tamanho dessa sua cabeça aí. Tem um cérebro aí dentro aí. Você pode trabalhar usando o cérebro. Você fica o dia inteiro aí nesse computador aí, você pode arrumar um serviço, estudar e arrumar um serviço no escritório. E outro, que Deus que você serve. Você vai se render a essa enfermidade. Você vai se render a esse decreto do médico de que, como a doença se manifestou cedo, você vai parar de andar, não vai conseguir se mover. E quando nós falávamos: você quer ser curado? Ele sempre dizia: mas a doença é genética. Minha mãe tem. E meu avô também teve. E se eu casar e tiver filho, meu filho vai ter. Não é isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Graças a Deus. Esse meu amigo, ele compreendeu.
Ele não aceitou a enfermidade. Não aceita mais a enfermidade. Hoje ele está aí. Trabalhando. Trabalha até. Durante o tempo trabalhou até trabalho braçal. Não podia. Tinha doença do músculo lá. Até trabalho de força e um tempo ele trabalhou. Porque ele pegou o leito e andou. Ele saiu do conforto. Ele saiu das desculpas. Ele decidiu ir em obediência ao Senhor. Ele decidiu ouvir a palavra do Senhor. Se o Senhor está me dizendo que eu tenho que me levantar aí, eu vou me levantar e eu vou. O paralítico, ele se levantou imediatamente. Olha só, essa palavra é linda. Imediatamente o homem se viu curado. Imediatamente. Pegou o leito. Pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Sábado para o judeu não pode fazer nada. Sábado o judeu não pode trabalhar. Sábado o judeu ele tem uma limitação de distância, quilômetro que ele pode andar. Ele não pode andar carregando nada. Não pode fazer esforço. E Jesus cura aquele homem no sábado. E aquele homem carregando o seu leito no sábado. E chega o religioso, opa, não pode. Hoje é sábado, não pode estar carregando leito não. Mas eu fui curado. O homem que me curou, ele disse para eu carregar o leito e ir embora. Não, mas hoje é sábado, você não pode andar, tem que ficar deitado lá. Então, levanta domingo. Mas ele se viu curado. Aquela pessoa que é curada por Cristo Jesus, ela não para. Amém, Jesus. Ela não fica impedida por conta de sistemas, por conta de conceitos, por conta de métodos. Ela se levanta e vai. Amém, Jesus. Ah, mas hoje é sábado, é proibido. Ah, mas eu não tenho a assinatura do bispo que eu posso. Ah, mas eu não liguei aqui, não fiz 15 orações para pedir a confirmação. Ah, mas hoje, agora, está de madrugada. Você não tem o título para fazer tal coisa. Aquele que levantou o seu leito e andou, ele não olha as limitações. Ele não olha para o sistema. Ele pega e vai. Ele obedece. Nós caminhamos em obediência ao Senhor. Aquelas pessoas estavam falando, não pode, absurdo. Que absurdo fazer isso. Que absurdo ser curado no sábado. Veja se você viu. E aquele homem não sabia quem tinha sido curado. Aquele homem não sabia nem o nome de Jesus. Jesus fez um milagre e sumiu no meio da multidão. Fez lá igual o mestre dos magos. Sumiu. E aquele homem fez o quê? Continuou andando. Até ele se encontrar de novo com Jesus. Nós cantamos aqui. Vem habitar. Nós não queremos só uma visita. Jesus não ficou somente uma visita na vida daquele homem. Novamente, ele o encontrou. Amém, Jesus. Nossa experiência com Jesus não são situações pontuais, não são visitas. Nosso relacionamento com Jesus é uma constância. Amém, Jesus. Ele habita. Glória a Deus. Jesus, ele habita. Ele habita nos diferentes vasos. Você pode falar, eu sou um vaso pequenininho, ele habita aí. Eu sou um vaso já mais abastado, ele habita aí também. Jesus ele não olha o tamanho do vaso. Jesus ele só olha se o vaso está limpo. E se ele estiver sujo, você chamar ele para o Senhor, meu vaso está, eu sou o vaso, eu estou sujo. Vem cá me limpar. Ele vai limpar. Ele vai habitar. Aquele homem de novo se encontrou com Jesus. Ele viu, não foi ele. E Jesus fala para esse homem: olha,
pergunta óbvia, agora faz de novo. Ah, foi curado, está andando agora. Jesus estava reforçando a palavra, para que aquele homem não viesse a ter dúvida. Muitas das vezes Deus ele faz os milagres nas nossas vidas, e depois de um tempo a gente mesmo começa a duvidar. A gente mesmo começa a pensar, nossa, será que rolou mesmo? Jesus o libertou. Depois passa o tempo, será que ele me libertou mesmo? Será que eu não tenho um capetinho que sobrou aqui mesmo? Não? Jesus afirma: você foi curado. Ele fala o principal: não peques mais. Você já foi curado, você já foi liberto. Vai e não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus está ameaçando o cara? Não. Jesus não está ameaçando ninguém. Jesus está dizendo acerca do futuro. Agora que você foi curado, você tem uma nova maneira de caminhar. Agora que você foi curado, você tem uma nova perspectiva de vida. Jesus aqui está dizendo acerca da sua salvação. A cura foi a porta de entrada. A cura foi a maneira de você me conhecer. Agora você tem uma vida para caminhar. Vai e não peques mais, para que o pior não aconteça. Que pior é esse? A condenação eterna. Pior do que não ser curado nessa vida é ser lançado no inferno. Pior do que não receber um milagre nessa vida é ser lançado para descer o tobogã. O nosso alvo principal é a eternidade. Nós desfrutamos das bênçãos de Deus nessa terra, mas o alvo é sempre a eternidade. O nosso olhar é a próxima vida. O nosso olhar não são as coisas dessa terra. Nós vislumbramos a eternidade juntamente com Ele. E para isso, nós somos curados, nós somos libertos. Agora nós temos um novo caminhar. Vai e não peques mais. Vai e mude sua maneira de viver. Vai e mude sua maneira de ser. Aquele homem se retirou. E a galera começou a falar: não pode, tem que matar ele, tem que matar Jesus. Ele está aí curando no sábado, fazendo as coisas no sábado, está falando que é filho de Deus. Absurdo. Já que a gente não pode ser como ele, vamos matar ele e fica tudo certo. Aí Jesus lhe dá a resposta: o meu pai trabalha até agora. E se ele trabalha, eu trabalho também. O meu pai não para de olhar por todos. E se ele não para, eu também não paro. Eu gosto da música da Ludmilla Ferrer. Que a canção diz, como se fosse Deus dizendo para nós: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É o trabalho de Deus. Ou melhor, é de Deus todo o trabalho. O nosso trabalho é descansar nele. Porque Ele está trabalhando. Ele não para de trabalhar. E o verso 19, ele diz, Jesus dizendo: em verdade eu lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo. Jesus dizia isso na sua humanidade, dizendo: olha, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu não posso fazer nada na minha humanidade. Eu só faço aquilo que o Pai faz. Eu só faço aquilo que o Pai me autoriza a fazer. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. E esse versículo é uma chave, algo libertador para nós. Por muito tempo a gente cresceu achando que Jesus era aquele carinha que ficava tentando acalmar Deus. Deus era o boladão da história
Deus era aquele cara que estava esperando o momento para castigar, jogar o raio cósmico, mas Jesus ficava lá acalmando ele. Aqui Jesus diz: eu não faço nada que meu Pai não tenha feito. Eu só faço aquilo que Ele faz. Se você vê Jesus curando, teu Pai. Se você via Cristo libertando, é porque o Pai traz a libertação. Se você via Jesus, se você vê Jesus sendo bom, agindo em bondade, é porque o Pai Ele é bom. Eles não são opostos entre si, eles são um só. Eles são a mesma pessoa, eles são a mesma natureza. Deus Ele não está bravo. Igual eu contei a história uma vez aqui, da reunião com a Santíssima Trindade. Eles caminham em concordância. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles caminham em concordância. Eles caminham em unidade. Durante um momento não tem uma rebelião. O Espírito Santo quer fazer uma coisa, aí Jesus quer fazer outra, o Pai não quer fazer nada, e eles brigam entre si. Não tem esse momento. Eles caminham em concordância, em sintonia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles dizem para mim, eles dizem para você nessa noite uma resposta. Jesus Ele faz a pergunta. Jesus está fazendo a pergunta e Ele espera a resposta. E Jesus Ele dá o decreto. Se levanta no seu leito. Se levanta. Sai do local da acomodação e anda. Não olhe para a circunstância. Não dê as desculpas. Coloque para fora a síndrome de Adão. O que é síndrome de Adão? Síndrome de Adão é sempre culpar o outro. Lembra lá do Éden? Chegou Deus aí, Adão. Adão, ó Deus. Foi a mulher. A mulher você me deu. Adão já jogou a culpa em dois. Jogou a culpa na mulher e jogou a culpa em Deus. A mulher que você me deu. Foi assim. Se não fosse o Senhor ter me dado essa mulher, nada disso teria acontecido. Aí chega na mulher, ei mulher, eu não. Foi a serpente. Aí chegou na serpente, ei serpente. A serpente não tinha para quem jogar o B.O. E nós continuamos carregando essa mesma síndrome. É sempre o outro. É sempre o mais. Sempre uma desculpa. Mas Jesus nos diz nessa noite: levante-se. Amém. Vamos se ouvir. O Espírito Jesus, Ele andava. Jesus, Ele caminhava. O Espírito Santo, Ele se movimenta. Desde o princípio da criação. Jesus, Ele sempre nos chama para o movimento. Jesus, Ele sempre nos chama para a ação. E nessa noite, não diferente de sempre da maneira que Jesus Ele trabalha, Jesus Ele está nos chamando para a ação. Levanta o seu leito e anda. Se coloque de pé, meu irmão, minha irmã. Vamos lá. Tá certo, olha. Qual a resposta que você vai dar para Jesus hoje? Qual a resposta que você vai dar para Jesus hoje? Ah, mas qual foi a pergunta? Eu não sei, ele perguntou para mim, perguntou para você. Agora a pergunta que ele falou para mim. Não sei, não estava na hora que ele fez a pergunta. Jesus, aquilo que Ele fala para mim, Ele fala para mim. Aquilo que Ele fala para você, Ele fala para você.
Jesus está perguntando qual é a sua resposta para ele nessa noite. Eu só sei de uma coisa. A palavra liberada é para que você se levante, Pai. Você se levante e obedeça. Para que você se levante, saia da acomodação e creia. Caminhe em fé. Dê o passo de fé. O Deus de milagres. O Deus eterno. O Deus de toda a criação. Esse mesmo Deus grandioso. Esse mesmo Deus que tem essa mão poderosa. É o mesmo Deus que é um Deus individual. O mesmo Deus que milhões, bilhões de pessoas falam com Ele ao mesmo tempo. Mas Ele consegue ouvir a voz de cada um individualmente. E enviar respostas a cada um individualmente. E fazer perguntas a cada um individualmente. De novo eu falo, aquilo que Ele falou para mim é para mim. Aquilo que Ele fala para você é para você. A única coisa que nós temos em comum é a forma de acessar aquilo que Ele tem para nós. Isso se chama fé. É pelo poder da fé que nós acessamos. É pelo poder da fé que nós cremos na palavra. É pelo poder da fé que quando a palavra é liberada para nós, assim como foi aquele paralítico que imediatamente ele se viu curado. Quando a palavra é liberada para nós, imediatamente nós cremos que a nossa situação ela foi transformada. Ela foi mudada. Levanta. Toma o seu leito e anda. Na semana passada, eu não posso falar ainda, mas em breve eu creio que eu vou poder falar. Eu não gosto de falar no telefone. Tenho pavor de falar no telefone. Não sei se é bom não. Depois no consultório ali você investiga. E na semana passada eu fiquei 40 minutos no telefone com uma pessoa. Depois que eu vi, esse 40 é quente. Eu acho que eu até atrofiado aqui. Falei, cara, 40 minutos no telefone. Pô, não cansou. Mas por que foi o telefonema? Durante a semana eu estava com algo no coração. E uma dúvida, eu falei, Jesus, será que é? Será que não é? Será que foi na minha cabeça? Devo fazer? Não devo fazer? Devo me lançar? Não devo me lançar? Eu recebo uma ligação. Ligação falando de assuntos aleatórios, e aquilo e outro, falando acerca de Deus, falando coisas da vida, falando de futebol. Depois ele vai e diz, Deus, tal coisa. Exatamente o que eu estava pensando. E rapaz, já que você tocou nesse assunto aí, vamos falar sobre isso. E foi lá, 40 minutos no telefone. Na hora eu entendi que era Deus dando a resposta. Levanta. Toma o seu leito. Eu fico com medo. Eu vou na frente. Assim como foi com Moisés, fala, Senhor, não vou a lugar nenhum se a sua presença não for comigo. Era Deus dando aval, pode ir, porque minha presença está contigo. Pode ir, porque eu estou indo na frente. Ele vai até cantando o hino da Cassiane. Na frente, abrindo caminhos, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordenando aos anjos para você lutar, abrindo as portas para ninguém mais fechar. Não sei qual é a sua causa, meu irmão. Não sei qual é a sua dor. Não sei qual é o seu medo. Não sei qual é o seu desafio. Mas você tem a palavra. Toma o seu leito. Levanta. Toma o seu leito. Fala o Senhor dessa hora, meu querido. Talvez Deus ele tenha trazido você alguma memória. Talvez Deus tenha trazido para você alguma palavra.
Talvez Deus tenha trazido para você aí alguma situação. Talvez Deus tenha trazido para você uma insegurança que você tem, um medo que você tem de ser usado, um medo de um agir do Senhor, um medo de sair da segurança que você acha que você tem. Nós não estamos seguros em nada. Muitas pessoas no início dos anos 90 achavam que estavam seguras por conta do seu dinheiro que estava aplicado na poupança. Mas veio o governo Collor, confiscou a poupança de todo mundo. Muita gente que achava que estava tranquilo para uma vida, da noite para o dia, viu que não tinha mais nada. Sua segurança não está em nada nessa terra. Sua confiança está no Senhor. A nossa segurança está no Senhor. A nossa segurança está em obedecer a Ele. A nossa segurança está em seguir aquilo que Ele nos manda. Isso não é uma posição geográfica. Se o centro da vontade de Deus, se ele for estar lá do lado de um poço de petróleo no Irã, caindo bomba dos Estados Unidos na sua cabeça, se o centro da vontade de Deus for aquele lugar, lá vai ser o lugar mais seguro dessa terra. Se o centro da vontade de Deus, ou você está lá no meio da favela do Jacarezinho, no meio de uma operação do bote, se lá for o centro da vontade de Deus, lá é o local mais seguro dessa terra. Amém, Jesus. Deus Santo, nós entregamos nas suas mãos esse momento. Nós colocamos nas suas mãos o querer do Senhor, o seu executar, os planos, os projetos, as ações. Nós colocamos nas suas mãos, ó Pai, toda a palavra. Nós queremos ouvir sua voz nessa noite. E nós queremos dar a resposta certa para as perguntas que o Senhor nos faz nessa noite. O Senhor tem uma pergunta para mim, Senhor. O Senhor tem uma pergunta para cada irmão e irmã aqui nessa noite. E eu clamo que, pela ação do Espírito Santo, nossa resposta seja uma resposta correta. Nossa resposta não seja uma resposta evasiva. Nossa resposta não seja uma resposta com mais, com poréns, mas seja uma resposta de confiança no Senhor. Seja uma resposta de fé no Senhor. Porque nós cremos. Nós estamos seguros no Senhor. Estamos seguros em Ti. Nós confiamos no Senhor, confiamos no nosso Deus, o Deus poderoso. É no poder desse Deus que nós nos apegamos. É esse amor que nós nos apegamos. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E nós nos apegamos a esse amor que lança fora esse medo. Medo de darmos o próximo passo, medo de sermos usados pelo Senhor, medo de sermos ousados. Que a partir dessa noite, ó Pai, nós caminhamos de uma maneira diferenciada e que o Seu nome, ó Pai Santo, seja glorificado. Que nós possamos, ó Deus,
Assim como nós vemos no início desse culto, através da bênção do Senhor sobre nós, toda a terra venha temer, venha reconhecer o senhorio do Senhor. O Senhor nos leve para os nossos lares essa noite, ó Pai Santo, sobre a sua proteção, sobre o seu cuidado. Que encerremos essa semana debaixo da sua boa mão. Que tenhamos uma oportunidade, Deus, de compartilhar a sua palavra, de mostrarmos e darmos a razão da nossa fé. Que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que a luz do Senhor venha resplandecer sobre nós. Para a glória do teu nome nós oramos, ó Pai. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Te abençoe, irmão, minha irmã. Para a paz de Cristo Jesus, que Ele te abençoe, te guarde e até domingo. Para a glória de Deus.